Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. O cristão e o conservadorismo é o tema de hoje aqui do nosso Somos Um, né? O cristão e o conservadorismo. Pastorzão, para quem chegou agora e está ouvindo hoje pela primeira vez, recapitula do que já foi conversado aí nos programas anteriores, antes de dar o play aqui no tema de hoje. Isso aí. O programa de hoje é o quarto programa de uma série que estamos falando sobre o cristão e a política. Qual deve ser a postura do cristão diante das várias ideologias políticas que aparecem. Isso é muito importante porque, como o Somos Um, ele é voltado para o cristão na universidade o cristão está sempre se envolvendo com debates políticos, sempre tem essa questão. Só que para entender e tomar o lado certo nos debates, é preciso entender primeiro quais são as posturas políticas ou as ideologias políticas que vão muito além de esquerda e direita. Não tem apenas dois lados nessa história, mas tem muitos lados, é uma coisa mais complexa do que a gente imagina. Então nós estamos analisando 4 ideologias políticas, né? E semana que vem vai ser o fechamento disso aí. Então, na primeira semana falamos sobre o cristão e a democracia, na segunda sobre o cristão e o socialismo, na semana passada falamos sobre o cristão e o liberalismo, e hoje vamos falar sobre o cristão e o conservadorismo. Muito bem. Então, dito isso, para a galera que está chegando aí, lembrando que se vocês perderam os episódios anteriores, vocês podem ir lá no nosso site, tá bom? rede316.com.br e ter acesso aos podcasts, né, de forma gratuita, para você pegar aí o fio da meada. Beleza? Então, você também pode ir no YouTube da Rede 316, que além de ouvir, você vai poder ver as nossas faces formosas, minha e do Nayan. Tem esse bônus. Não sei se vai ser muita vantagem olhar para nossa cara, não, mas brincadeira. Nós somos bonitos, né, pastor? Nós somos bonitos. É isso aí. Vale a pena, gente. Peraí, que tem cobrador me ligando aqui. Tem cobrador te ligando? Fala com eles que você está ocupado agora, pastor, para te cobrar depois das 4. Pessoal, não sei que esse pessoal de São Paulo vive querendo ligar pra gente. Toda hora tem o DDD 11, toda hora ligando. Impressionante. Bom, vamos lá então. A primeira pergunta que a gente quer fazer, e antes da pergunta, só lembrando que você que está aí ligado pode participar, pode deixar seu comentário e deixar a sua pergunta, tirar a sua dúvida com o pastor Marcelo aqui no nosso WhatsApp 11 930 030316. Começamos da maneira clássica, pastor, fala para nós o que é conservadorismo. Começamos por aí. Vamos lá. Isso mesmo, Nayan. Pois é. Primeiro, é o melhor lugar para se começar a entender, né, qual é a questão do que se está falando, né? Se a gente não entende qual é o nosso tema, qual é o nosso assunto, começamos a brigar, começamos a discutir de uma maneira não muito construtiva. Então, vamos lá, vamos desenvolver a nossa conversa. O que é conservadorismo? Que ideologia política é essa? O que ela envolve? Tá? Conservadorismo é o contrário de progressismo. Para a gente entender o conservadorismo, a gente entende o que é um progressismo. Um conservador é o contrário de um progressista. Progressismo é aquela ideia de que o novo é sempre melhor. O progressista é aquele que crê, que acha, que espera que o amanhã sempre vai ser melhor que o ontem e que a gente está sempre progredindo, né? Progresso, para um futuro melhor. Então, tudo que é novo é necessariamente melhor do que aquilo que já passou. Essa é aquela ideia daquele papo de vendedor. Já foi em loja? Que o vendedor ele tem 2 papos para tentar te convencer a comprar, né? Sim. É o argumento de tá todo mundo comprando. Então, se a maioria quer, é o democratismo. Que Prova social. Se a maioria quer, então eu vou fazer parte também, porque se todo mundo quer, é a voz do povo e a voz de Deus. E a outra frase muito famosa que o vendedor fala é: isso aqui é novidade, chegou agora, né? Isso aqui acabou de chegar. Então, isso traz um gatilho na mente de algumas pessoas, que é aquela mensagem: se é novo, é bom, tá? Conservador é quem desconfia disso. Conservador é aquele que pergunta: mas tudo bem, acabou de chegar, mas significa que é bom? Eu prefiro continuar com o meu produto, que eu sei qual é, sei como funciona, né? Eu prefiro manter aquilo
que já passou no teste do tempo, tá? Esse é o modo de pensar do conservador. E como os nossos ouvintes inteligentes já devem ter percebido, não é uma questão de certo ou errado, né? Não é uma questão de certo e errado, são visões diferentes que pessoas têm sobre determinados temas. Em alguns pontos, o conservador vai estar mais certo, em outros pontos, o progressista vai estar mais certo. E essas duas posturas, como também vocês já devem ter percebido, são muito mais aspectos da personalidade da pessoa do que propriamente uma decisão pensada, né? A pessoa não para pensar assim, acho que eu vou ser conservador, acho que a partir de agora eu vou acreditar que o novo nem sempre é melhor e que é melhor se apegar à tradição. Não é uma coisa que você para pensar. É uma coisa que tem mais a ver com o jeito de ser da pessoa. Numa mesma família, você pode ter a mulher mais progressista e o homem mais conservador. Um irmão gosta de saber de todas as novidades e o outro não. Tá entendendo? Agora, o conservador político é aquele que aplica essa visão para as questões políticas, tá? O conservador é aquele que vai dizer assim, não adianta você ir rapidamente se você estiver indo na direção errada, né? Não adianta você estar mudando as coisas muito rápido e ser muito eficaz na sua mudança, se a mudança vai ser para pior. É preciso, às vezes, parar, pensar e refletir. Estamos progredindo para o caminho certo? Estamos indo na direção que é a melhor? O conservadorismo, ele procura manter aquilo de bom que os nossos antepassados produziram, tá? O conservador é aquele que reconhece, olha para a história e vê assim, olha, quantas coisas boas já foram feitas, quantas instituições foram construídas e passaram por esse teste do tempo, né? Quantas leis foram aprovadas e realizaram coisas boas. Então, para que jogar tudo isso fora? O conservador pensa. Vale muito mais a pena manter as nossas tradições, aperfeiçoando aqui ou ali, melhorando nas coisas que precisam ser aperfeiçoadas, do que procurar uma novidade pela novidade. Esse é o pensamento do conservador. O conservador, ele tem uma convicção de que tudo que é bom dá trabalho para manter. Tá? Imagine, por exemplo, que você tem um jardim. Você tem um jardim na sua casa que está lindo, florido, bem aparado. Para você conservar esse jardim, você tem que ter um trabalho diário de aparar a grama, de tirar as ervas daninhas, de jogar fora as folhas mortas, né? Conservar não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Porque se você não trabalha ativamente para manter, para construir, a deterioração chega. Então, é um trabalho ativo de manter e corrigir as coisas para realmente conservar, né? Isso funciona com um jardim, isso funciona com a cerca da sua casa, isso funciona com a mecânica do seu automóvel e funciona também com uma cidade ou com uma nação. É assim que o conservador pensa. Vamos manter as coisas funcionando, vamos corrigir os problemas que surgem e vamos manter, né? Aquele ditado da padaria, servir bem para servir sempre. Né? É assim que pensa o conservador. O conservadorismo político, o maior nome, o nome mais importante quando se pensa no conservadorismo político, é o Edmund Burke, um inglês do século XVIII. Né? Século XVIII, você lembra, é aquela época que o liberalismo estava com tudo. E todos aqueles filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que pregavam o quê? Pregavam a libertação, pregavam a revolução, que isso acabou dando na Revolução Francesa de 1789. O Edmund Burke, do outro lado do Canal da Mancha, lá na Inglaterra, ele observava essas ideias e falava assim, isso aí não vai dar certo, não. Essa ideia de acabar com tudo, né, derrubar uma grande revolta e que o povo vai tomar o poder, vai destruir o rei e o papa, isso aí não vai dar certo. É muito melhor
como nós estamos fazendo na Inglaterra. Porque a Inglaterra ela passou por mudanças na sua política, mas foram mudanças muito mais graduais. Não teve uma revolução como teve na França. Né? Aliás, até teve uma revolução chamada Revolução Gloriosa, que não durou muito tempo, mas não houve. O rei continuou sendo rei, né? As instituições se mantiveram. Na França, não. Na França teve a guilhotina, o rei foi decapitado, a rainha, muita morte. E após o período da Revolução Francesa, foi um período chamado o terror. Muita gente morreu em nome da justiça, em nome da igualdade, em nome da liberdade, fraternidade. Muita gente foi morta, muita gente foi executada. E aí os seguidores do Edmund Burke falavam, tá vendo? O Burke estava certo, né? Não é por aí, não é com a revolução, mas é mantendo e melhorando as instituições que já temos, as leis, né? A Inglaterra tinha um patrimônio de leis que formavam uma constituição não escrita. Você sabia disso? A Constituição da Inglaterra não é escrita. Ela está presente em costumes e práticas que se repetem, e as pessoas repetem aquilo pela tradição, mas não precisou estar escrito em algum lugar. As pessoas simplesmente, e as instituições funcionam daquele jeito. Essa é a Constituição da Inglaterra. Tá? E aí, o conservador, ele é prático e ele é realista. O conservador, ele não busca uma utopia. O conservador não busca assim, haverá um dia em que todos os problemas serão resolvidos. Por exemplo, vamos acabar com o problema da criminalidade. Ele não pensa isso. Ele pensa, vamos punir os crimes que são feitos agora. E vamos dar mais segurança para as pessoas agora. Não acabar com a criminalidade. Vamos acabar com a desigualdade. Não, vamos melhorar o possível para que haja menos desigualdade. Então, os jovens normalmente acham os conservadores muito chatos, né? O jovem ouve o papo do conservador, e eu me dirijo agora aos universitários que nos ouvem e tal. Puxa vida, que papo chato. Nossa, parece o meu avô falando, parece o meu pai, parece o meu tio, né? Não podemos ser tão devagar assim, queremos soluções rápidas, né? Os revolucionários são mais emocionantes, né? Alguém que prega uma revolução, uma mudança da noite para o dia, e que toda injustiça será eliminada, e que todo o mal vai cair por terra. É claro que é emocionante, a gente quer ver isso, principalmente quando a gente vive num contexto de muita injustiça, num contexto de muita opressão. A gente quer ver a liberdade e a igualdade logo surgirem. Os revolucionários, eles querem queimar tudo e reconstruir do zero, né? Só que ao longo da história, a gente vê que todos os revolucionários se mostraram muito eficientes nessa primeira parte, de queimar tudo, né? Eles queimam tudo muito bem. A gente viu isso na França, a gente viu isso na Rússia, a gente viu isso na China, a gente viu isso em vários lugares, né? Também a tentativa de, não, vamos destruir tudo. Aí agora a gente constrói, mas na parte de construir, não construíam tão bem assim, não. Tá? Se você imagina um conservador típico, você imagina um senhorzinho, né, inglês, tomando ali o seu chá das 5, e você fala, por que você toma o seu chá todo dia às 5 horas? Ele diz, por que não? Né? Por que não tomar o meu chá às 5 horas? Né? Vamos manter isso aí. Então, é mais ou menos essa a caricatura, digamos assim, do conservador. Tá? E isso tudo aplicado, então, para a política. Muito bem, dito isso, a gente já pula para a segunda pergunta dessa tarde, né? Já que foi feita aí essa explicação toda em relação ao conservadorismo, você já começa a ter uma noção bem interessante. Agora, eu quero saber sobre os pontos positivos do conservadorismo, pastor Marcelo. Sim. Quando a gente olha para esse perfil conservador, a gente olha, por exemplo, para o livro de Provérbios, a gente vê que faz muito sentido. O conservador, ele seria elogiado pelo autor de Provérbios pela sua prudência, né? Provérbios fala muito sobre prudência, sobre ter cuidado, sobre medir as consequências antes de fazer, sobre não se precipitar,
né, sobre não se lançar a aventuras. Provérbios fala muito sobre prudência. A Bíblia como um todo fala muito sobre realismo, sobre não se entregar a sonhos, a ilusões, a vãs filosofias, a vãs promessas, né? Mas ir com realismo. Nós sabemos que Deus criou o mundo, né? E que Deus zela pelo mundo para manter o mundo. Sabemos que o mundo caiu no pecado, que o mundo está corrompido, jaz no maligno. Sabemos que o reino de Deus está presente nesse mundo, Jesus já chegou, Jesus já transforma realidades, mas a gente sabe também que a consumação final, a vitória total, vai vir só na segunda vinda de Jesus. Então, isso nos ajuda a nos manter realistas e prudentes diante de utopias, diante de promessas, diante de supostas revoluções. Quando a gente olha para a Bíblia de uma forma geral, a gente vê que ela tem uma postura mais conservadora e ela desencoraja o espírito revolucionário. Quer ver um exemplo? Vou ver 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 24. Pedro está falando assim: servos, no caso escravos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Muitas pessoas têm muita dificuldade com textos como esse, textos do Novo Testamento que falam sobre a escravidão. É algo que nós, lendo hoje em dia, no século XXI, nós ficamos chocados, né? E é um desafio realmente para muita gente. Vamos entender, por exemplo, Paulo fala sobre a escravidão também, né? Na carta de Filemon, na carta a Filemon, ele está falando de um escravo, e em vez de Paulo falar assim: ô Filemon, que história é essa de você ainda ter escravos? Você não se converteu ao Senhor? Liberte todos os seus escravos. Não, Paulo não fala assim, ele vai pelas beiradas, ele parece não condenar a instituição da escravidão, né? E muitos cristãos hoje têm problemas com textos como esse, né? É claro que a escravidão, ela é um pecado, né? Ela é um pecado. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Mas vamos voltar aqui ao contexto histórico. Quando o Novo Testamento foi escrito, o Império Romano, a maioria da população era formada por escravos. Quase 60% da população de Roma era de escravos. E no meio cristão, a porcentagem era ainda maior. A maioria das que se converteram eram escravos. Isso era um dado de realidade no Império Romano. Tá? Se os apóstolos eles começassem a pregar e começassem a ser ativos numa luta contra a escravidão, ou que os escravos tomassem o poder e se libertassem, ia ser uma carnificina, ia ser um banho de sangue, ia ser uma coisa terrível, né? Porque a mensagem, em vez disso, o que Paulo, Pedro e outros fizeram? Eles deixaram que a própria mensagem do evangelho gerasse consequências. Porque quando você aceita e entende a mensagem do evangelho, você acaba percebendo que é absurdo um ser humano escravizar o outro. Porque todos são criados à imagem de Deus, porque todos são resgatados pelo sangue de Jesus. E aí, Paulo e Pedro deixaram
como quando Paulo fala com Filemon, e Paulo diz, olha só, eu não vou te exigir nada, né? Mas você pense aí, né? Pense o que Jesus fez por você, pense o que eu fiz por você. Então, estou te devolvendo Onésimo, seu escravo. Mas ele não é só escravo, hein? Ele é um irmão. A coisa fica meio subentendida qual seria o papel que Filemon deveria tomar como escravo. Então, resumindo, quando Pedro escreve para os escravos, ele não está dizendo assim, você que é escravo e você está nessa condição de escravo, não se revolte contra o seu senhor. Mesmo que ele for mal, né, porque não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma em servir e obedecer a alguém que é bom. Mas mesmo que ele seja mal, suporte, entregue esse sofrimento na mão do Senhor, porque Jesus também sofreu injustamente. Jesus também sofreu sem merecer. Então Pedro está falando aqui, não para o escravo ter uma postura revolucionária, mas para ele entregar nas mãos do Senhor. E, de fato, a mensagem do Evangelho, aos poucos, foi entrando na sociedade do Império Romano, e aí acabou a escravidão. Infelizmente, 1000 anos depois, a escravidão voltou, né? Em nações cristãs ainda mais. Infelizmente isso, tá? Mas aí a gente vê um caminho de transformação não revolucionário. E Jesus seguiu esse caminho. Lembrando que na época de Jesus havia revolucionários. Havia gente que queria derrubar o Império Romano, que o povo de Israel fosse liberto do Império Romano, e pegavam armas para isso, os zelotes, né? Matavam. Jesus chamou 2 zelotes para fazerem parte do seu grupo, mas eles entenderam que o caminho de Jesus era diferente, né? Jesus explica lá, em Mateus, capítulo 5, de 39 a 41. E Jesus nunca foi alheio ou nunca deixou de entender e de perceber as injustiças que havia no tempo dele. Quando ele fala, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Além da mensagem que esses textos nos trazem para a nossa vida hoje, de não nos vingarmos, de não retribuirmos o mal com o mal, tem uma mensagem política aqui também. Uma mensagem política de resistência não violenta. Porque se alguém dá um tapa na face direita, significa que a pessoa está batendo com as costas da mão. É um tapa de desprezo, né? É um tapa de você não vale nada. Né? Quem dava esse tapa era o soldado romano no judeu. Então, quando Jesus diz, bate numa face e você oferece a outra, ele está falando assim, ok, agora você bate em mim como um igual. Bate em mim com a palma da mão, como se eu fosse igual a você. Isso era uma forma não violenta de colocar o outro no lugar dele. Epa, você não é inferior, você é meu igual. Quando ele disse, se alguém processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve a capa. A pessoa está dizendo assim, não, tudo bem, leva. O soldado romano que tirava a roupa dele, pedia, toma, leva mais. O soldado romano obrigava, às vezes, um judeu a carregar mala, a carregar peso. E só podia ser durante 1 milha, a lei dizia. Então, quando o discípulo de Jesus dizia, não, mas eu vou mais 1 milha com você, ele estava dizendo assim, eu estou relativizando a sua lei, eu vou além da sua lei, eu vou te servir mais. Isso é o famoso tapa sem mão. Né? Você está envergonhando e humilhando o poder injusto que está sobre você, se submetendo voluntariamente. Né? É o que Gandhi fez na Índia, é o que Martin Luther King fez nos Estados Unidos, esse princípio, resistência não violenta. Agora, é não violenta. Né? É não violenta. Outra coisa, a Bíblia fala do valor das tradições. Né? Quando a gente lê, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, né? Paulo está falando a Timóteo, lembrando da história de Timóteo, lembrando da conversão de Timóteo, e ele diz assim, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras
que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o Evangelho ele tem esse reconhecimento da importância da tradição, da importância daquilo que vem do passado. Não é para jogar fora indiscriminadamente a tradição, porque na tradição existem coisas boas. A Bíblia, por exemplo, ela foi passada para nós por uma tradição, não é? As Sagradas Letras foram passadas desde o Antigo Testamento até hoje, tá? Quando a gente olha para o mundo com a cosmovisão cristã, a gente vê que o mundo foi criado bom e que existe uma ordem na criação e existe uma certa ordem que deve ser preservada, coisas boas que devem ser preservadas e mantidas. Isso é especialmente verdade quando a gente pensa na família, né? E isso é um aspecto do conservadorismo que toca bastante e mobiliza bastante o cristão. A questão do conservadorismo dos costumes, do conservadorismo familiar. E a gente volta lá para Gênesis 2, de 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o cristão entende que existe uma ordem na criação. Deus criou homem e mulher. Deus criou o homem para se relacionar com a mulher para se relacionar com o homem, criou a família. A família não é algo que pode ser inventado, reinventado e desinventado. É algo que existe, Deus criou e deve ser preservado. Nem todo conservador entende que Deus acha ou crê que Deus existe, que criou a família. Mas todo conservador entende que a família é uma importante instituição que deve ser preservada. E que durante milhares de anos se manteve essa estrutura e não tem por que querer mudar agora, né? Estrutura de homem, mulher e filhos. Tá? Então, por isso, o conservadorismo ele tem um apelo muito grande entre os cristãos, entre os evangélicos, por causa dessa questão familiar, por causa desse entendimento da importância, da preciosidade de instituições como a família. Tá? Não sei se temos perguntas dos nossos ouvintes, participações. Rapidão aqui nos ouvintes, pastor, rapidão aqui, só pra galera, na verdade, pergunta, a galera não mandou ainda, mas tem gente mandando aqui os cumprimentos, né? A galera tá passando aqui, a Mara Souza tá deixando boa tarde pra gente, obrigado, Mara, pela sua companhia. A Cleide Brasil também tá sintonizadinha com a gente, obrigado, Cleide, que Deus te abençoe, tá bom? É sempre uma alegria ter você com a gente aqui. Nós temos também o José Carlos da Silva de Camaçari, na Bahia, deixando também boa tarde dele. Tem o Flávio André Fernandes, tem o pastor Francisco. Boa tarde, pastor Nayan Queiroz, pastor Marcelo Santos, mais uma aula de conhecimento. Grande pastor Marcelo, tô aqui em Unamar, Cabo Frio, e conectado com vocês rumo ao segundo ano. É isso aí. Pega bastante praia aí, pastor. Aproveite bastante. Show de bola. E ele falou aqui, ó, rumo ao segundo ano, porque tá chegando o aniversário da 316, hein, galera? A gente vai... 2 anos. Benção. Nós temos também aqui a nossa irmã Dulcineia. Dulcineia tá ouvindo a gente lá de Jacareí, São Paulo, Igreja Batista Bethesda. Obrigado, Bethesda, na verdade, né? Igreja Batista Bethesda. Obrigadão, Dulcineia, pela sua companhia. Colocou aqui, paz, pastor, tudo bem? Deus abençoe essa rádio linda, estou ligadinha. Parabéns, pastor Fabrício. Né? Mesmo, hoje é aniversário do pastor Fabrício Freitas, meu chefe. Meu chefe. Parabéns para ele, pastorzão. Gente finíssima, né? Hoje, gente finíssima, né? Há uns tempos atrás. Um abraço, pastor Fabrício. Bom, tem o Ronaldo também, colocou aqui, graça e paz, Ronaldo Souza da PIB de Rio Novo e Piauí, na Bahia, também está conectado com a gente. E chegou aqui mensagem também do Halix, acho que é isso, né? Igreja Cristã Evangélica de Dirceu Arco Verde. Olha só que bênção, rapaz. Colocou aqui, ó, tô ouvindo pela primeira vez a rádio. Paz do Senhor. Bem-vindo.
Obrigado, Halix, pela sua companhia. Halix, acho que é isso, né? Me confirma se eu tô pronunciando o seu nome certinho. Halix Andrade. De Seu Arco Verde, a cidade lá do meu querido pastor missionário Jackson, que é da PIB também lá, né, da Primeira Igreja Batista de Seu Arco Verde. Um abraço pro missionário Jackson. Gente boa. Agora é Que pastor. benção. Não é nada, pastor. Bom, 3 horas e 40 minutos, 3h40, faltando 20 para as 4, a gente segue aqui para nossa próxima pergunta. E ó, galera, fiquem à vontade para perguntar, para comentar, vocês que mandam aqui, tá bom? Fiquem à vontade mesmo. Pastor, eu quero saber do senhor o seguinte agora: todo cristão deve ser politicamente conservador, pastor? Tô muito curioso para te ouvir nesse sentido aí. Pois é. Diante de tantas coisas boas que a gente falou sobre o conservadorismo, né? Alguém pode pensar isso. Todo cristão deve ser conservador diante das outras posturas políticas, mas eu acho muito perigosa essa palavrinha deve, né? Todo cristão deve ser conservador, né? Eu acho que não. O cristão não deve ser nada além de cristão, né? O cristão deve ser cristão, é seguidor de Jesus. Nenhuma ideologia política pode disputar a lealdade do nosso coração, né? O nosso coração é de Jesus, a nossa identidade é de cristão, né? A gente bate muito na tecla dos chamados movimentos identitários, né? Aqueles que se identificam com alguma prática, se identificam com algum desejo. Eu sou aquilo que eu desejo. A gente diz, não, você não é aquilo que você deseja, né? Seu desejo não define o seu caráter e a sua personalidade e a sua identidade. Da mesma forma, preferências políticas não devem nos carimbar identitariamente. Eu sou isso, eu sou um cristão conservador. Não, eu sou um cristão, né? E aí o resto a gente vê de maneira mais leve, de maneira não tão definitiva, né? O conservadorismo como uma simpatia pessoal, eu me inclino mais para isso do que para isso, eu procuro mais preservar as coisas do que demolir e criar outras, funciona bem. Mas como uma ideologia absoluta já começa a ter umas encrencas, né? Como toda ideologia. A gente estudou, tem visto no começo desde o começo da nossa série, que uma ideologia é isso, é uma idolatria, é algo que você eleva como a coisa mais importante do mundo, né? No caso da democracia, é a vontade do povo. No caso do socialismo, é a igualdade. No caso do liberalismo, é a liberdade do indivíduo. E no caso do conservadorismo, é a tradição. E aí você pega isso e coloca como o valor central, isso já passa a ser uma idolatria. E já passa a te desviar da verdade, porque toda idolatria é um desvio em relação da verdade. E toda idolatria faz com que o idólatra se torne parecido com seu ídolo. E aí a gente vai a um outro tema bem interessante até da gente discutir. Tá? Além disso, né, se a gente para um pouco para pensar, a gente percebe que se a ideologia ela fala bem das tradições e de coisas que devem ser preservadas, a Bíblia também mostra que Deus também faz coisas novas. Deus não está só do lado da conservação das tradições. Em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, nós lemos o seguinte: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, né? Em Apocalipse 21, versículo 5, né, lá no finalzinho da história, Deus diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Tá? Em Marcos capítulo 2, versículo 21 e 22, nós temos o debate de Jesus com as autoridades religiosas, com os fariseus, e aí entra a questão do jejum, e aí Jesus diz aqui essas palavras: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então Jesus estava falando que ele
estava trazendo algo novo. E que esse algo novo que ele vinha trazer não cabia mais nas velhas estruturas religiosas, no velho modo de pensar. Coisas novas que Deus traz devem levar a gente a mudar a nossa percepção, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, até nossas estruturas. Então a Bíblia ela fala sobre o valor da tradição. A Bíblia fala sobre uma criação que deve ser preservada, mas fala também de coisas novas que Deus vai fazendo. A história da redenção, quando a gente fala ali da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção e consumação, a gente vê que o final da história, a consumação, não é apenas uma volta ao passado. Deus não traz a gente de volta para o jardim. A gente não está de novo no jardim pelado, sem saber nada. A consumação é diferente. No começo da história nós temos um jardim e no final da história nós temos uma cidade. Ou seja, algo muito diferente de um jardim, né? Com muito mais coisas. Deus, ele traça um plano de salvação, uma história de redenção em que o final é diferente do começo, ou seja, algo novo aconteceu, não apenas uma restauração de um passado que ficou perdido. Tá? Olhando em termos práticos, o excesso de prudência é uma coisa boa, né? Prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Mas o excesso de prudência pode levar a uma estagnação. Tanto de igrejas, tanto de denominações, quanto de cidades, países, sistemas políticos, né, teologias, tudo. Se você fica tão preocupado de não mudar nada e fica tão preocupado com qualquer inovação, com tanta prudência, isso pode gerar uma estagnação, a uma falta de vida, a uma falta de... aquela famosa situação em que você está respondendo perguntas que ninguém mais está fazendo. Então, as duas coisas caminham lado a lado, embora você possa ter uma preferência para um lado e para o outro, tradição e inovação caminham juntas. Tá? Outra pergunta, né? Qual tradição conservar? Né? Qual das muitas, porque existem muitas tradições, né? Qual deve ser conservada? E toda tradição, um dia, já foi uma inovação. Já parou para pensar isso? Né? Mas no nosso programa sobre tradição, a gente falou assim, que quando os pianos foram introduzidos na igreja, foi um escândalo, né? Porque piano era um instrumento que se tocava nos cabarés. Onde já se viu ter piano dentro do culto? Né? Que história é essa? Hoje em dia, o piano no culto é um sinal de uma igreja tradicional. Né? Olha, aquela igreja ali valoriza as tradições, tem piano, toca-se piano. Mas toda tradição um dia já foi uma inovação. Tá? Em algum momento da história, ela se estabeleceu. Né? Eu acho que até hoje, se você parar para dar uma analisada aí no geral, até o formato dos templos, o layout dos templos, as cores dos templos, que estão sendo construídos de 15 anos para cá, né, de 10 anos para cá, é totalmente diferente daqueles templos bem tradicionais. E isso é uma inovação, não tem nada na Bíblia que nos diga que é errado, mas é uma inovação que nem todos querem seguir, preferem manter aqueles templos bem tradicionais mesmo, né? Aquela forma, né, escultural bem tradicional. Mas à medida que o tempo vai passando, e aí nós temos que estudar, a igreja precisa estudar também sobre gerações, né? Geração alfa e tal, porque isso é importante não só no lado do mercado, mas também para a gente entender como é que é a cabeça dessas pessoas, até pelo jeito da gente evangelizá-las. A coisa vai mudando, a coisa vai sendo inovando, e não tem problema nenhum a gente, mesmo sendo conservadores em alguns aspectos, e nos principais, temos os princípios, né? Dá uma modernizada nas coisas. Então, isso. Até essa questão de... Eu tava assim, foi o que me veio na memória aqui agora, né? Até os formatos dos templos estão mudando, né? Então, sim. Por que não? E olha que coisa interessante. Claro, olha que coisa interessante, isso que você falou,
em alguns lugares, há, nessas gerações mais novas que você falou, um movimento e uma busca por igrejas e templos de um formato mais tradicional. A juventude tem um grupo de jovens que tem procurado igrejas anglicanas, igrejas luteranas, igrejas reformadas com um formato bem tradicional, tanto na liturgia quanto na própria arquitetura. Parece que algo nessa tradição tem atraído esses jovens. Uhum. Então é interessante não dá para ter uma resposta cravada de uma coisa a outra, mas você tem que se perguntar qual tradição eu vou manter, por que eu vou manter. Tem tradição que você tem que puxar a tomada mesmo, tem tradição que você tem que levar para a eutanásia, né? Está na hora de morrer, cumprir o seu papel, mas já não cumpre mais. Tem outras que podem ser até resgatadas. Exato. Pode ser feito um movimento de buscar algo que deu muito certo 500 anos atrás, 1000 anos atrás, e vamos aplicar e dar muito certo. A visão de igreja é isso também, né? Faz parte desse momento que a gente tem vivido. Uma tradição de 2000 anos atrás, exatamente. Tá recuperando isso, né? Retomando isso aí. Isso aí. E aí, quando a gente fala de política, tem uma outra questão ainda. Né? Se alguém quer vestir a bandeira e mandar fazer a carteirinha de sou conservador, tá aqui, ó, meu carimbo, sou conservador. Aí vem a pergunta que o conservadorismo tem uma grande dificuldade de responder. Conservar o quê? Porque, por exemplo, ser conservador na Inglaterra significa apoiar a monarquia. Ser conservador nos Estados Unidos é o contrário. Significa você ser liberal na política. Significa você defender o voto, defender a independência, a república. Ser conservador, por exemplo, na Arábia Saudita, significa você defender um governo muito autoritário, um governo absoluto. Né? Cada nação, cada país, cada contexto vai ter um conservadorismo diferente, né? Vai ter uma ideia do que deve ser conservado, especialmente na questão política. E no Brasil, o que é ser conservador no Brasil? Existem alguns blogs, alguns autores conservadores brasileiros que dizem que o verdadeiro conservador brasileiro tem que ser católico e monarquista. Porque essas duas coisas, a monarquia e o catolicismo, foram que deram a sustentação cultural, política e social para o Brasil. Quando veio a República, bagunçou tudo. Esse negócio de Estado laico, esse negócio dessas igrejas protestantes que vieram de fora para bagunçar. Você vai achar textos de conservadores defendendo isso, defendendo a volta à monarquia, no caso do Brasil, continuação aí do Império, da família Orleans e Bragança, né? Porque desde que tiraram Dom Pedro II do poder, só derrota. Então tem gente que acha isso, né? Aí o conservador vai precisar ser chamado. Não, peraí. Eu vou conservar o quê? O que eu vou conservar e o que eu vou aceitar de inovação? Né? Até onde vai o meu conservadorismo? Outra questão. O conservador ele tende a subestimar o fato de que tradições também podem ser destrutivas. Nem toda tradição é um mar de rosas. Nem toda tradição é neutra. Tem tradições que são negativas. Tem tradições que precisam realmente ser superadas. O conservador ele tem uma dificuldade de aceitar isso, de entender isso. Isso aqui funciona desse jeito há 1.500 anos. Tudo bem, mas funciona bem? Produz coisas boas? Ou já está na hora de acabar com isso? Né? Machismo, por exemplo, né? É uma tradição no nosso país. Mas é bom? Está de acordo com a vontade de Deus? Deve ser mantido? Né? A ideia da mulher como inferior, a ideia da mulher como uma posse do homem? Claro que não. Né? Então, tem essa questão. Né? Nem toda tradição é boa, nem toda tradição ela tem elementos só construtivos. Tá? Então, resumindo essa pergunta aí, se o cristão deve ser um conservador, eu acho que você pode
vestir a camisa do conservadorismo, né? Só não durma com ela, né? Só não fique vestido com a camisa o tempo todo, né? Bota a camisa, tira de vez em quando, bota para lavar, né? Não faça do conservadorismo a sua identidade, né? Você pode apoiar, você pode ser favorável, mas não faça disso uma coisa tão central na sua identidade, assim, por causa de todos esses senões que a gente vai pontuando aí ao longo do caminho. Perfeito, agora 3 horas e 56 minutos aqui na nossa rede 316, 3h56. A gente segue por aqui no nosso Tarde Viva, estamos com o pastor Marcelo Santos do Somos Um Universitários Missionários. Abraço aqui a Rosemary Silva, que está mandando mensagem pra gente. Boa tarde, graça e paz, final de semana abençoado aí para todos. Sou Amém. Paranatinga, Mato Grosso, Primeira Igreja Batista, lá em Paranatinga. Obrigado, Rosemary, bem-vinda, tá bom? Que Deus abençoe. Continue com a gente aí, é sempre uma alegria te receber, pessoal de Mato Grosso aí, aquele abraço mais do que especial. 3h57, a gente segue então aqui para nossa próxima pergunta para o pastor Marcelo. Agora é o seguinte, pastor, por que alguns chamam os conservadores de fascistas, pastor? Ah, sim, é verdade. Tem gente... Treta, né? Essa palavra fascista virou um xingamento, né? Perdeu o seu sentido e virou um xingamento. Mas, na verdade, são coisas muito diferentes. Conservador é uma coisa, fascista é outra. Agora, essa confusão, ela é alimentada tanto pelos que não são fascistas, quanto pelos próprios fascistas, tá? Os fascistas, eles gostam de chamar eles mesmos de conservadores. Eles se acham conservadores. Certo. E os inimigos dos fascistas chamam os fascistas de ultraconservadores. Né? Mas os fascistas não são nem conservadores, nem ultraconservadores. Mas, Nayan, pastor, você pode perguntar, né? Mas fascistas, existem fascistas ainda? Sim, Nayan. O fascismo está vivo e ativo no planeta Terra, né? Não é uma ameaça. Tanto o fascismo quanto o comunismo não são ameaças do passado, que ficaram para trás. Não. Eles estão aí. Eles estão agindo, eles estão ativos, tá? E, repetindo, o fascismo, ele não tem nada a ver com o conservadorismo, também não tem nada a ver com o cristianismo, mas pensadores fascistas estão conseguindo seduzir grupos conservadores e grupos cristãos. E isso é muito perigoso. Então vamos tentar analisar essa questão saindo dessa questão do xingamento, né? Fascista, seu fascista, esse é o xingamento. O que é fascismo? O fascismo é um movimento político surgido lá na década de 30 do século XX, surgiu na Itália, depois tomou forma na Alemanha com o nome de nazismo. Nazismo é um tipo de fascismo, mas o fascismo ele é maior. A diferença do nazismo é que tem o aspecto racial da coisa, aspecto da discriminação de grupos específicos. Mas o que caracteriza o fascismo? Ele tem um ressentimento com a modernidade. A modernidade chegou, mas o fascismo não quer a modernidade. Ela quer voltar para um tempo atrás no passado. Então eles escolhem, tem uma figura de um líder forte. Esse líder forte pode salvar a nação dessas ameaças da modernidade, essas ameaças que são representadas por um inimigo externo, né? Esse inimigo é aquele inimigo que está destruindo a nossa nação. Então precisamos de um líder forte que vá com força destruir esses inimigos para que a nossa nação seja salva. E nessa ideia, como precisamos ter um líder forte, todas as pessoas da nação, elas são engrenagens numa peça do Estado. Não há espaço para uma liberdade individual, não há espaço para se questionar a ordem, né? A famosa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A autoridade é dura, ela é inquestionável, e tudo fica sujeito, subordinado ao Estado. A família, a escola, os relacionamentos, até as igrejas.
tudo está debaixo desse líder forte, desse líder que é ungido, que é escolhido, né? E quando a pessoa é cristã, ela entende que foi Deus que escolheu para ele ocupar esse cargo. E isso também se dá num nacionalismo exacerbado. A minha nação é que importa, a sua não. Isso é o fascismo. O fascismo, ele é uma ideologia de extrema direita. Muita gente tem dúvida com isso, né? Por que é de direita? Porque ele valoriza a desigualdade. Por que é extrema direita? Porque a direita em si não se importa muito com a igualdade ou com a desigualdade. Você vai achar na direita alguns que até lutam contra a desigualdade, lutam por a igualdade de oportunidades. Mas quanto mais para a direita você vai, mais você vai deixando de lado a igualdade. O fascismo, ele é de extrema direita porque ele valoriza a desigualdade. As pessoas têm que ser desiguais mesmo. Você tem o líder no topo e você tem aquele que está lá embaixo que só obedece, né? E cada um cumpre o seu papel inquestionavelmente. Então não tem igualdade, não. Tem uns que mandam, tem uns que obedecem. E isso é muito forte dentro do fascismo, tá? O fascismo, ele é inimigo tanto do socialismo quanto do liberalismo. Muita gente se confunde com isso também. São três inimigos, né? Três que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial: fascismo, comunismo e a democracia. Vamos usar uma metáfora aqui. Vamos pensar no futebol, né? Eu sou fluminense, sou tricolor, né? Eu não gosto do Flamengo. Eu não torço pelo Flamengo, tá? Mas por não gostar do Flamengo não significa que eu gosto do Vasco. Eu também não gosto do Vasco. Eu também não torço pelo Vasco. Então o fascismo, ele não gosta do comunismo, mas ele também não gosta da democracia. Ele é inimigo dos dois. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Hitler, né, que se juntou ao Mussolini, ou seja, o fascismo, que combateu os dois. Ele lutou contra as democracias da Inglaterra, da França, e lutou contra a Rússia também. Então, os aliados, né, as democracias, se uniram aos comunistas. Por quê? Não, peraí, vamos combater esse inimigo aqui pior. Né? O Hitler é pior do que o Stalin, então vou me unir ao Stalin para acabar com o Hitler e depois a gente vê o que a gente faz com os comunistas. Foi isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Aí, Nayan, a gente precisa ver direitinho a ameaça que o fascismo tem, porque, apesar de ter sido derrotado lá na Segunda Guerra Mundial, nos últimos anos ele tem crescido, tem surgido e tem influenciado nos Estados Unidos, na Europa, em outros países e também no Brasil. Ele cria uma narrativa que emociona as massas, que une as massas em torno de um líder, em torno de um movimento, com muito ódio, com muita característica de o meu inimigo é tão odioso que vale tudo para derrubá-lo. Vale tudo. Então, eu vou derrubar as instituições, eu vou semear mentira, né? Não importa que seja mentira, vamos bombardear de mentira porque vale a pena pela nossa causa, né? Não importa, eu recebi essa notícia não sei onde, não parece muito verdadeira não, mas não importa, porque importa é a causa. O que importa é a revolução, tá? Fascista é revolucionário, ele quer derrubar tudo. Por isso ele é o contrário do conservador, né? O conservador, ele respeita as leis instituídas, ele respeita as autoridades constituídas, não importa quem seja. Se a autoridade que está lá eu não gosto, eu não vou xingar, eu não vou criar fake news, eu não vou ridicularizar. Eu não gosto, eu protesto, mas eu vou respeitar, porque eu sou conservador, tá? Eles, então, fascistas, né? Eles têm essa utopia, não se importam com quantas pessoas vão ter que morrer para que essa utopia se realize, e eles não querem manter no presente algo que veio do passado, eles querem voltar para um passado idealizado. Naquela época que era bom, né? Então vamos voltar à força para esse passado idealizado. Então, resumindo,
a nossa pergunta e o nosso programa de hoje, você que é cristão, não caia no papo de quem se diz conservador, mas na verdade é fascista. Você, a partir dessas descrições que eu dei, você consegue identificar muito bem o que é um conservador e o que é um fascista, tá? E o fascismo é uma ideologia totalmente espúria. Não tem nada que se aproveite nela. Não tem nada que se possa dizer, tem esse lado bom para o fascismo. Não, né? Não deve haver, não deve existir. É uma ideologia criminosa, tá? Então, o verdadeiro cristão e o verdadeiro conservador não abraça discursos revolucionários fascistas, ok? Então, eu espero que eu tenha respondido, né? Não sei se temos ainda tempo para alguma pergunta, ou se temos alguma pergunta, em consideração dos nossos ouvintes. Muito bem. Dito isso, eu só quero aqui registrar a participação do querido pastor Sérgio Vicente e a irmã Rosa, que estão lá em Portugal nos acompanhando, em Abrantes. Que bênção! Isso aí, lá em Portugal, pastor Sérgio e a irmã Rosa, Deus abençoe vocês. Nossas ondas atravessando o Oceano Atlântico. A gente está indo nesse mundão afora aí. Graça e paz, obrigado pelo programa. Deus siga abençoando pela informação e literácia. Vocês promovem crescimento para o corpo de Cristo. Abraço do Portuga. Valeu, pastorzão. Amém. Obrigado, pastor. Sempre alegria receber esse feedback de vocês. E a nossa querida irmã Marta que está colocando aqui, ó, bem explicado, né? Está bem vivo, bem claro. Muito obrigada, Marta, aqui agradecendo pelos esclarecimentos de hoje do pastor Marcelo. Graças a Deus. Bom, 4h08, pastorzão. Então é isso, né? Tem mais algo a complementar aí sobre o assunto, pastor? Não, só dizer que tem sido uma bênção, uma alegria compartilhar aí com os irmãos, né? Esse tema de política. E eu oro realmente para que nós, como cristãos, como corpo de Cristo, nós que estamos militando nas universidades pela causa de Jesus, a gente realmente cresça, amadureça cada vez mais nas nossas discussões políticas e que a gente glorifique a Jesus, né, nas nossas conversas, nas nossas interações, nas nossas posturas políticas, né, para a honra e glória do nome dele. É isso. E convido o pessoal para conhecer as redes sociais e o projeto, né? Quem está chegando agora aí, ouvinte novo na área. O que é o Somos Um, Marcelo Santos? Isso, Somos Um projeto que visa capacitar o universitário cristão. Você que é cristão, que está na universidade e que tem enfrentado lutas, tem enfrentado dificuldades, não sabe muito bem que recursos você pode ter, no Somos Um você encontra. No Somos Um você encontra recursos sobre a defesa da fé, como apresentar a fé num ambiente hostil. Você vai encontrar recursos sobre cosmovisão cristã, o que a Bíblia ensina sobre ideologia de gênero, sobre política, sobre arte, sobre cultura, sobre machismo, feminismo, racismo, aborto, todas essas questões. No Somos Um você vai encontrar também treinamento em evangelização discipuladora, como começar um pequeno grupo multiplicador na sua universidade, né? Como fazer relacionamentos discipuladores. E no Somos Um você também trata de questões da vida com Deus, como manter a sua vida, a sua intimidade, sua adoração a Deus. Você pode nos contactar, né, aqui pela Rede 316, você pode mandar um recado e aí você é direcionado para entrar em contato direto comigo. Eu posso ir na sua igreja, ir na sua cidade, na sua associação, e dar o treinamento que você precisa. Você também pode adquirir os nossos materiais gratuitamente no portal do líder da Igreja Multiplicadora, ou você pode comprar na Livraria de Missões Nacionais. Você pode também ver os vídeos no canal próprio do Somos Um. Existe um YouTube, Somos Um, Universitários Missionários. E você pode também nos acompanhar na nossa rede social no Instagram, @Universitários Missionários, né? Então, tudo isso aí está à sua disposição para você ser usado por Deus na sua universidade. Show de bola! E semana que vem, pastor, como é que vai ser o tema? Semana que vem nós fechamos a nossa série sobre política com o tema Existe Política Cristã? E aí a gente vai encerrar isso aí. Show de bola. Então a gente se encontra sexta que vem. Deus te abençoe, pastorzão. Muito obrigado mais uma vez, viu?
Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.